beleza, mas no início eu já comecei lucrando horrores, tendo um lucro elevadíssimo, como eu tenho hoje em dia, por exemplo, alugando carro? Não, tá? Claro que não. Por quê? Porque durante esse período que eu estava alugando o carro, eu não tinha experiência. Quando eu comecei, muito pouca gente fazia isso. Eu nunca tinha escutado falar de alguém que alugasse carro, por exemplo, né? Então, eu comecei meio que tive que fazer as coisas sozinhos, né? E quando você começa num negócio que é novo, né? Que é alugar carro para motorista da Uber, até hoje em dia é um negócio que é recente, né? E imagina 3 anos atrás, quando eu comecei. Então, eu comecei um negócio novo, eu comecei sozinho, não tinha ninguém para me perguntar, para me falar o que era melhor, o que era pior, né? Então, nesse momento, eu tinha que fazer do jeito como estava na minha cabeça, né? Como eu achava que era certo, né? E muitas vezes, quando você não conhece uma coisa e acha que é aquilo que tem que fazer, você tem chance de estar errado, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a alugar carro ali no achismo, né? Achando que aquilo era o melhor a se fazer e muitas vezes não era. E o que acontecia? Eu ganhava muito dinheiro, porém, como eu errava e não me protegia, também saía muito dinheiro. Eu perdia muito dinheiro, né? Mas, apesar disso, como o lucro desse investimento era e é ainda até hoje em dia muito alto, né, eu consegui sobreviver tranquilamente, apesar de perder muito dinheiro nesse investimento, né? Isso fez com que, com esses meus erros, eu fosse aprendendo, eu fosse ganhando experiência, até chegar um momento em que eu já adquiria ali experiência suficiente para reduzir muito esses prejuízos, né, que eu tomava por desconhecimento, por não tomar as devidas precauções que eu poderia tomar, né, para não ter esse tipo de problema, esses tipos de prejuízos, né? E aí, cara, a partir desse momento que eu comecei a alugar meu carro, cara, com um procedimento, de forma segura, de uma forma mais profissional, aí sim eu vi na prática ali o meu negócio fluir e o dinheiro realmente crescer na minha conta bancária, né? Toda semana ali eu entrava e, meu irmão, toda semana ali tinha um dinheiro a mais e não é um dinheiro pequeno não, né? Porque quando eu comecei a fazer da forma certa, eu comecei a escalar. Então eu comecei a botar o segundo carro, comecei a botar o terceiro carro, ganhei experiência, administrava carro de uma outra pessoa e fui botando carro, já aluguei mais de 15 carros. Então chegou determinado momento que eu estava ganhando já muito dinheiro com isso, sem muito dinheiro sair em forma de prejuízo, né? Então o meu ROI, né, que fala que é o retorno sobre o investimento, cara, estava surreal.